Bom dia a todos e a todas. Nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês. Nós estamos aqui, hoje é dia 25 de fevereiro, quinta-feira, e nós estamos aqui no plenário da Câmara Municipal de Assis, em transmissão ao vivo pela TV Câmara Digital, canal 61.3, e via internet pelo endereço tvcamaraassis.sp.gov.br. Nós gostaríamos de informar que isto é uma audiência pública do terceiro quadrimestre. A audiência pública é um momento em que a Secretaria de Saúde, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, vem até a Câmara para fazer a prestação de contas, não só do recurso financeiro aplicado na área da saúde, como também das metas qualitativas. A gente usou determinado recurso e o que a gente conseguiu alcançar de meta com este recurso. Então, eu gostaria de agradecer muito ao pastor Edinho, que é o presidente da Câmara Municipal de Assis, que a Câmara sempre é muito parceira nesse sentido, de estar entregando, abrindo o seu espaço para que a gente possa discutir gestão municipal, Conselho Municipal de Saúde, vereadores e população em geral. Isso é só uma explicação, porque é a primeira vez que a gente passa dessa fase, uma fase nova, né, porque a população vai poder estar participando também de casa. Eu gostaria de dar para vocês o endereço, que os telespectadores que estiverem nos assistindo podem ligar no 0800 770 1241 e registrar suas perguntas, que serão repassadas aqui para a gente. Aquelas que se enquadrarem no objetivo da prestação de contas serão respondidas ao vivo. O que quer dizer isso? São perguntas relativas ao que a gente está passando, né, à prestação de contas do último quadrimestre das contas de 2015. Isso é a Assis cumprindo a legislação da saúde, tem todo a saúde, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, tem todo um arcabouço legal que a população tem não só o direito, mas o dever de participar, uma vez que o Sistema Único de Saúde é nosso. Então, a gente tem que garantir não só o seu avanço, mas, principalmente hoje, no momento em que estamos vivendo, garantir que ele realmente continue sendo um sistema de todos os brasileiros e, em especial, de todos os assisenses. Então, as pessoas podem participar por este número. Aí, o arquivo dessa apresentação, neste momento, o arquivo dessa apresentação pode ser acessado no site www.adrianovereador.com.br, disponibilizado pelo vereador Adriano Romagnoli, presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara de Assis. No período da tarde, isso vai estar também no site da Secretaria Municipal de Saúde, certo? Então, a gente vai começar a nossa apresentação por toda a parte financeira, e a gente faz assim: nós colocamos a parte financeira e as metas que nós atingimos com esse investimento de recursos. Agradecer desde já a presença da Kátia, nossa presidente do Conselho Municipal de Saúde, e, em nome dela, agradecer a todos os conselheiros que estão aqui, agradecer o Rafael, que está dando uma força aí para a gente, e, em nome do Rafael, agradecer aos funcionários da Secretaria Municipal da Saúde. Agradecer a presença do vereador Adriano Romagnoli e do vereador Reinaldo Farto Nunes. Eu vou passar para o Almir. O Almir é diretor financeiro, né, da Secretaria Municipal da Saúde. Bom dia a todos os telespectadores e o público presente que se faz. Então, vamos iniciar, como é o terceiro quadrimestre, referente ao período de setembro a dezembro de 2015. Nós tivemos os repasses federais, que totalizaram no quadrimestre 9.535.912,93 centavos, tendo um desconto de
de um referente a um empréstimo feito pela Caixa, junto à Caixa Econômica Federal, BNDES, da Santa Casa, que totalizou R$ 327.827,41, e entrou no movimento do Fundo Municipal de Saúde R$ 9.208.085,52. Esse repasse significa os 4 meses de setembro a dezembro. Tá? Aí, na apresentação e no relatório, ele está dividido por atividade e tudo mais. O orçamento da Secretaria da Saúde do ano de 2015 totalizava R$ 70.252.740. Até dezembro, empenhou R$ 69.749.702, ou seja, de 100% do orçamento foi empenhado 99,28, o que quer dizer que a dotação para que a Secretaria pudesse trabalhar foi praticamente toda utilizada. Desse valor empenhado, liquidou, ou seja, a mercadoria chegou ou pagou-se as folhas, empenhou-se R$ 68.923.283,74, 98,11. E foi pago, no exercício, R$ 60.417.035,79. Tá? O restante dessa diferença fica como restos a pagar do exercício. Avaliando de janeiro a dezembro, conforme a lei federal solicita que, no mínimo, seja gasto 15% da receita do município em saúde, nós teremos os números já citados, do empenhado, liquidado e pago, receita vinculada no ano todo de 2015 de repasses federais, R$ 22.522.210,07. Aí o município teve uma contrapartida de recursos próprios no valor empenhado de R$ 47.221.510,15, do liquidado R$ 46.401.073,67 e do pago R$ 37.894.825,72. A receita do município de 2015 vinculada à saúde totalizou R$ 152.063.785, ou seja, no valor empenhado, vejam bem, a lei pede no mínimo 15, o valor empenhado totalizou 31,05, no liquidado 30,51 e do pago 24,92. O Tribunal de Contas trabalha praticamente com recurso do valor liquidado, ou seja, praticamente a saúde fechará, também transmitimos todos os dados para o CIOPS e as despesas consideradas, fechará em torno de 30,51 com gastos em saúde. Tá? Depois nós temos aqui o bloco da administração, que é o de gestão, onde temos as atividades com a contribuição do PASEP, no ano 414.450, no quadrimestre 142.934. Veja bem, se o ano tem 100%, dividido por 3, seria 33,33%. Então, o PASEP deu 34,49%, um pouquinho acima da previsão, mas o PASEP ele é calculado sobre a receita do município. E no mês de dezembro o município tem uma receita melhor, por isso acontece a situação. Encargos da Previdência Municipal, aí são as questões das pessoas que estão se aposentando, que têm direito à Previdência, quinquênio, licença-prêmio não paga, totalizou 68 mil no quadrimestre, totalmente de 15%. O Clube da Cadeira de Roda, 18 mil, ele é zero, porque normalmente esse valor é repassado ao Clube da Cadeira de Roda de uma única parcela e acontece sempre no primeiro quadrimestre. Então, nesse quadrimestre não teve repasse para eles, mas já foi pago esses 18 mil. O gerenciamento de material médico hospitalar, que é o nosso almoxarifado, tinha com 126.500 por ano, gastou no quadrimestre 42.673, ou seja, 33,73, bem próximo do 33,33, lembrando que em dezembro a gente tem, fora a folha normal, também a segunda parcela do 13º, visto que a primeira parcela é paga na data do aniversário do funcionário. Suporte administrativo, tínhamos 5.247.989,99, totalizou 1.695.832,27
31%, próximo do 33,33%. Programa de alimentação do servidor, R$ 1.061.700,83, 360.252,19, 33,93%. Bolsistas estagiários, 532.850, 129.454,40, 24,29%. Aí, explica-se um valor menor dos 33, porque, como medidas de contenções de gasto do município, vista a situação econômica, foi dispensado bastante pessoas bolsistas e estagiários. O Conselho Municipal de Saúde tinha 6.350 de verba, gastou R$ 600, 9,45. Combustível, 492.662, 175.031, 35,53. Esse combustível é para a frota e praticamente o tratamento fora de domicílio, que tem as viagens para São Paulo, Rubião, Marília e tudo mais. Água e energia elétrica, 496.600, totalizou 129.267, 26,3%. Nessa parte da água, energia e telefone, também nas contenções de despesa, como ligar ar-condicionado após determinado horário, e economia de luz, energia, também houve uma economia com as medidas tomadas. Contratos diversos, 18.588, 3.748, 20,17%. Contrato de aluguel, 258.350, 73,28%. Também são duas áreas que, na contenção de despesa, foram priorizadas, como a questão de aluguel, prédios que nós estamos recebendo agora próprios, entregando os prédios que eram locados. Reforma sanitária, é uma obra que está iniciada, ela teve uma contrapartida, projeto de lei que passou pela Câmara, depende de medição, ficou como resta a pagar para o exercício de 2016, por isso que tinha 30.000, mas ele ficou para terminar essa obra agora. Vila Operária, 15.513, tinha um restinho a pagar de 1.060, lembrando que essa obra já foi entregue, até o Reinaldo esteve lá presente na inauguração e alguns vereadores, então eram simples restos a pagar. A Vila Progresso, 15.327, também é um aditamento que está para terminar essa obra esse ano. No total geral da administração, nós tivemos 9.186.565, gastamos 2.823.850 e deu um total de 30,74, abaixo dos 33, como já explicado, com a contenção de despesas em alguns determinados locais. Aí nós vamos para a atenção básica, que envolve toda a questão da rede germinar, que é um projeto que trata todo o processo do pré-natal e o acompanhamento após o nascimento. Tinha 946.887 de dotação por ano e totalizou um gasto no quadrimestre de 332.736,90, que deu 35,14%. Aí vocês vão perceber que todos praticamente dão acima dos 33, mais pela situação do pagamento da segunda parcela do 13º, que ela já é escalonada para o fim do ano mesmo. Saúde da família, 6.420.270,18, gastou 2.381.194,43, totalizando 37,09. Unidade básica de saúde, R$ 9.404.594,29, totalizando R$ 3.398.656,96, 36,14. Programa Mais Médico, 53.600, totalizando 33.500 no quadrimestre, 62,5. Isso aí depende muito dos profissionais médicos que vêm do governo federal, então é uma ajuda de custo para alimentação e locação de imóvel na cidade. Desenvolvimento do Agita-Assis, 294.500, gastou 101.761, 34,55. Esse bloco da atenção básica tinha uma verba para o ano de R$ 17.119.851,59, totalizou um gasto no quadrimestre de R$ 6.247.849,39, 36,49. Lembrando bem que esse é um bloco praticamente que envolve bastante a questão de pessoal, tá? Que é vencimento de salário. O seu custeio, a maior parte é vencimento de salário. Agora temos os indicadores que eu vou estar passando para a Denise explorar.
Vamos explicar, porque é a primeira vez que a gente está ao vivo e a cores, até explicar para quem está em casa. Então, o que eu disse anteriormente, a saúde ela é dividida por blocos. E aí, quando você investe um recurso financeiro, você tem que levantar, ao fim dessa prestação de contas, quais foram as metas que vocês atingiram. Então, isso que a gente faz junto com o Conselho Municipal de Saúde. Vai gastar R$2, o que é que esses R$2 vão significar de impacto na saúde da população. Então, a gente sempre coloca o quanto gastou, a meta que tinha para cumprir, quanto cumpriu e a justificativa se não cumpriu, por quê? Quais foram as dificuldades que a gestão municipal encontrou para cumprir determinada meta. Então, nós vamos falar, essa questão orçamentária e financeira, ela é difícil de ser acompanhada, não é todo mundo que gosta disso, mas é importante que a gente saiba aonde é que a gente está aplicando os recursos que são os recursos dos impostos que nós, cidadãos, pagamos, certo? Então, se a gente tem lá o acompanhamento dentro da atenção básica, nós temos algumas metas que nós discutimos junto com o Conselho e achamos por bem colocar. Então, as metas de 2015, isso a gente já está fazendo, esse é o quarto quadrimestre, né? Terceiro quadrimestre. Então, nós já fizemos isso no primeiro, no segundo e agora o terceiro quadrimestre. Então, a gente tinha uma meta de não só oferecer o programa Agita Assis, que é a atividade para as pessoas que querem participar, não é só você oferecer o educador físico, o profissional da educação física, é você fazer o acompanhamento deste programa do Agita Assis, principalmente com os nossos hipertensos e os nossos diabéticos, uma vez que a gente sabe que a atividade física influencia em muito na questão do controle da hipertensão e no controle da diabetes. Então, a gente tinha lá, nós tínhamos uma meta para 2015 de acompanhar todos os nossos hipertensos e os nossos diabéticos. Então, a gente tinha uma meta de 2015 de 100%. Desse índice, no terceiro quadrimestre, quanto foi que nós cumprimos? Nós cumprimos 97,6%. Por quê? Porque dos hipertensos cadastrados, que são 410 de hipertensos do Agita Assis, nós conseguimos acompanhar 400. Por quê? Porque ou faltou, ou a pessoa ela quer só fazer a caminhada e não quer fazer, porque a gente tem que fazer exames, nós temos que fazer uma entrevista com aqueles hipertensos. Então, muitas vezes a gente não conseguiu fazer, porque o Agita Assis ela está nas 17 unidades do município de Assis. Dos diabéticos, a mesma coisa. Então, o total é o seguinte, total de hipertensos diabéticos que temos nas unidades de saúde participando do Agita Assis, que são 674, nós conseguimos acompanhar, e acompanhar mesmo com exames, verifica essa pressão, faz a entrevista, como é que a pessoa está se sentindo, de 658. Nos procedimentos odontológicos, que não é só a questão do dentista, é o dentista, a gente tem que entender que a saúde precisa sair das quatro paredes dela, ela precisa ir para a rua, ela precisa ir para os bairros, ela precisa ir para as escolas, e a gente tem lá os procedimentos odontológicos, que é uma meta, e a meta, muitas vezes, não é só o Conselho e a Secretaria que determina. Existem portarias, né, do Ministério da Saúde que diz que no seu universo, que são 100 mil habitantes em Assis, por exemplo, você teria que atender a X pessoas, tá? Então, nós tínhamos lá uma meta de 16.700 procedimentos, nós conseguimos, só no terceiro quadrimestre, estourar toda a meta de 2015 inteiro. Isso aconteceu no primeiro, quem acompanha viu que nós conseguimos fazer isso no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre, e fechamos também o terceiro quadrimestre, com 40, se a gente tinha 16 para cumprir no ano, no quadrimestre nós cumprimos 48.425 procedimentos. A mesma coisa em termos de prótese dentária,
que a gente tem 240 para fazer durante o ano, então temos a meta de 80 próteses no quadrimestre, fizemos 86, a escovação supervisionada, que são quando o auxiliar de consultório odontológico vai para as escolas, né? E os dentistas também, a gente também tem uma meta para cumprir, conseguimos passar essa meta em muito, e principalmente, eu acho que esse foco, o pessoal fala, a Denise gosta muito de falar do acompanhamento de recém-nascido. Gosto mesmo, porque eu acho que é aí que a gente não só acompanha a gestante, mas pega a criança, acolhe essa mãe e faz o acompanhamento para que essa criança tenha uma primeira idade aí saudável. Então, a gente tinha a meta para 2015 de 50% de garantir o acesso dos recém-nascidos ao grupo de acolhimento da unidade. Não quer dizer que é só o pediatra. As unidades de saúde nossas estão preparadas com auxiliar de enfermagem, enfermeiro e médico para acolher os recém-nascidos assisenses. Nós cumprimos aí dos 300, para vocês terem uma ideia, 366 que nasceram neste quadrimestre de 2015, 352 foram acolhidos. O que quer dizer isso? Que muitas vezes as mães não levam à unidade de saúde para passar por consulta, para fazer acompanhamento, porque ela pode ter o pediatra particular, enfim, a gente não consegue atingir os 100% das nossas crianças. Porém, uma coisa que a gente já viu no outro quadrimestre, e eu vou passar muito por cima da questão da vacina, é o seguinte, pessoal, nós temos hoje, o pessoal da Vigilância Epidemiológica fez todo um treinamento com a Santa Casa de Assis. Então, todos os nossos bebês, eles já saem vacinados da maternidade da BCG, que é a vacina contra a tuberculose. Isso em 100% das crianças que nascem no município de Assis, na Santa Casa. Nós estamos iniciando o treinamento para o hospital regional e até vamos atingir, aí, se Deus quiser, o hospital particular também, porque a gente tem que assistir a todos os bebês que nascem em Assis, tá bom? É isto. A Denise estava falando do financeiro, né? Realmente é uma parte muito complexa, complicada, mas eu queria dizer que todas as contas, mensalmente, elas são enviadas ao Conselho Municipal de Saúde, através da presidente, a Kátia, que, por sua vez, dentro do Conselho tem uma comissão de finanças, em que a dona Dileia e mais 5 membros fazem parte dessa comissão, e avaliam as contas e dão os pareceres e os questionamentos necessários. Fazem parte a Benê, o Luiz, a Célia Penso, quem que eu estou esquecendo? O Edberto, eu próprio. Então, essas contas são mensalmente enviadas a essa comissão e depois entregue à presidente do Conselho um parecer que, no final dos 4 meses, totalizam-se as razões e vai ao Conselho plenário para votação. Tá? Então, essas contas todas passaram pelo Conselho e já tem o parecer sobre o ocorrido nesses 4 meses. Agora, nós temos aqui um bloco, que hoje é o bloco de maior financiamento da saúde, e que envolve a média e alta complexidade. Ela envolve o SAMU, um serviço que começou em junho do ano de 2014, tá? E agora a gente já tem o ano total de 2015. No final, a gente vai estar vendo um consolidado dos 3 quadrimestres, mas aqui é o do quadrimestre. Tem uma verba para o ano de 2.582.000, gastou nesse quadrimestre 1.038.280, 40,17. Aqui tem uma situação um pouco acima dos 33, devido ao 13º repassado aos funcionários do SAMU, que lá sim é o valor 100% em dezembro pago, que eles são geridos pelo consórcio. O atendimento de urgência e emergência, 6.392.817, gastou 1.995.555, 31,22. Essa atividade está muito relacionada aos funcionários municipais concursados, cedidos, que trabalham na UPA e também o pronto atendimento da Unidade Sudoeste, Marisabel, estão nessa atividade. A UPA, que aí sim é o contrato de convênio e rateio, junto ao consórcio, 6.515.152,
no quadrimestre passou 2.040.631,32. Explicar que foram tomadas várias medidas a partir de setembro na contenção de despesas junto ao próprio consórcio para a economia, de forma que gastou menos que os 33,33. Parceiros do SUS são os convênios com a Santa Casa, na parte de internação, laboratórios, cirurgias, o convênio da nefrologia, está tudo ali. 13.450.758, total 4.285.037, 31,84. Saúde mental, que envolve tanto o CEAPS quanto a reabilitação, tá? Total de 2.508.16 por ano, 928.326, 37,1. É outro departamento que praticamente todo o seu custeio, quase que 90%, é mão de obra. São profissionais como fono, fisioterapeutas, psiquiatras e tudo mais. Então, o volume é maior em folha, então dá um valor maior no final. Regulação do sistema, 560.134.905,2409. Essa questão da regulação está aí o tratamento fora do domicílio, que envolve as viagens, o transporte e alguns exames que a gente não temos referência e tudo mais. Ambulatório de especialidade, também R$ 4.767.752, gastou R$ 1.715.235,98. Também no ambulatório de especialidade, praticamente o custeio dele, 90% são os profissionais especialistas que lá atuam. Então, quando paga-se o 13º, ele passa um pouco. Nesse bloco, tínhamos um orçamento para o ano de R$ 36.779.086,63 e fechou com R$ 12.136.072,62, 33% que podia gastar. No final, vou estar mostrando como iniciou o ano e como terminou, que aí tem as questões dos projetos de lei, os decretos que passam pela Casa de Leis, em que são avaliados. Agora, eu vou passar para a Denise, que entra a questão dos indicadores. Os indicadores que a gente tem nesse bloco, e eu vou estar avaliando juntamente com vocês, porque a gente tem aí a questão do tabagismo, que é um grupo forte, que tem feito um atendimento muito legal, né? O Marquinhos está aqui, a Ludmila, doutora Esther e doutor Rabelo, que fazem esse grupo. A gente conseguiu montar, estamos tendo bastante procura, então está uma coisa bem interessante. Mas eu queria passar, e depois nós temos aí o ambulatório de especialidade, número de consultas, os grupos. Você está no agendado? Isso. Vamos dar só uma avaliadinha aqui para que as pessoas entendam um pouquinho esse quadro, porque aí nós temos o nome do procedimento, quantos foram agendados e quantos foram realizados. Em nenhum lugar, tirando os grupos, que a gente tem o grupo de reumato, o antitabagismo e o cardio, no centro de especialidade, e aí sim, esse grupo a gente conseguiu cumprir 100% da meta, porque conseguimos colocar os grupos para funcionar, e aqui eu quero dar os parabéns ao pessoal do centro de especialidade. Se vocês olharem esses números, vocês vão ver que a gente nunca consegue fazer com que esses exames cumpram aí pelo menos 90% de atendimento. Por quê? Porque nós continuamos a ter faltosos, não só no ambulatório médico de especialidade de Assis, o AME, mas também nos exames do centro de especialidade. Tá? A colposcopia, que todo mundo sabe que é um exame para as mulheres de prevenção, um dos exames que a gente faz para prevenção ao câncer, a gente alcançou lá 80,86%. Nas consultas especializadas, nós agendamos 15.113 pessoas e cumprimos aí 71%. Nós tivemos um número de 10.000 pessoas indo para as consultas de especialidade. Hoje em dia, gente, não dá mais para a gente perder consulta e para a gente perder exame. E continuamos a
a perder isso no município de Assis. É uma ação do Conselho, o Conselho tem discutido muito isso também, porque não dá, né? A gente é muito recurso, são especialidades caras e a gente tem que participar. Outras ações com relação à saúde mental. A saúde mental está tendo um trabalho bem diferente, que é com relação a sair do prédio do CIAPS, como a gente trata, que lá funciona o ambulatório, funciona o CAPS e funciona a reabilitação, e ir para a casa das pessoas. Então, a doutora Fabiana, que é uma das psiquiatras, porque hoje, Assis, graças a Deus, a gente está contando com 4 psiquiatras, é um número grande, são poucos os municípios que conseguem manter 4 psiquiatras no seu quadro de funcionários. Ela sai juntamente com algum dos psicólogos que trabalha junto e vai fazer a visita domiciliar para saber não só como ele está ali no CAPS, mas como é que está essa família. Tá? Ao mesmo tempo, nós estamos fazendo isso também com os profissionais da rede, porque a gente precisa criar uma nova maneira de pensar, que é o paciente, o usuário, ele é do território da atenção básica. Ele pode, às vezes, estar necessitando, em um determinado momento, de uma consulta especializada com o psicólogo, com o psiquiatra, mas ele é da atenção básica. E como o pessoal fica muito tempo sem lidar com isso, eles têm uma certa dificuldade. O clínico geral tem dificuldade em lidar com o paciente que ele considera como se fosse paciente da saúde mental. Ele não é paciente da saúde mental, né? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa muito conhecida, né, como o Agnaldo, vamos supor assim, que sempre estava na cidade, andando tal, que hoje é paciente do CAPS, se ele chegar numa unidade de saúde com uma outra patologia, está com uma diarreia naquele momento, eu não tenho que encaminhar esse paciente para... Ele não é da saúde mental, ele está apresentando um problema clínico. Então, ele tem que ser acolhido naquele território onde ele mora. Isso não é de uma hora para outra que a gente faz, isso já fazem aí 12 meses que a gente está fazendo, os psiquiatras fazendo oficinas com os clínicos gerais, com os enfermeiros, alguns agentes comunitários participando também de algumas oficinas de capacitação. Então, eu acho importante esse novo movimento da saúde mental, que é de ir para o território onde as pessoas habitam, tá? Então, a gente conseguiu aí, isso é um trabalho muito legal. A meta, por exemplo, de internação psiquiátrica, não entendam internação psiquiátrica como internação de álcool e drogas. Tá? Eles colocam tudo num bolo só, mas o nosso problema maior em Assis ainda é álcool e drogas. E álcool e drogas, a gente tem toda uma política nacional, né, que até evita essa questão da internação, e caminha para a questão de você ter leitos em hospitais gerais, dentro dessa política nacional, e a gente conseguiu aí, se nós tínhamos um número de 92 internações que poderíamos fazer, conseguimos aí, no quadrimestre, em todos os outros, internar apenas 20 pessoas. Em termos de fono, aqui é o centro de reabilitação, que a gente coloca a meta, e nós conseguimos sempre alcançar uma meta muito maior. O centro de reabilitação também é um processo novo. Nós estamos fazendo atendimento domiciliar, que é uma coisa que a gente não fazia. Para todo mundo, claro que não, impossível. Mas para aqueles pacientes acamados, a gente já tem fisioterapeuta, a gente tem fonoaudiólogo que consegue sair de dentro daquele mundo da reabilitação para ir para o território e fazer esse atendimento lá. Aqui eu gostaria muito que a gente prestasse atenção nesses números, porque são extremamente importantes. É um número que, inclusive, o Ministério tem pedido muito para a gente. A CIS vai estar apresentando esse modelo que é de você fazer a prestação de contas, mas discutir as metas e indicadores, e não como uma atitude punitiva. Quando a gente discute com o funcionário, quando a gente discute na gestão, você não conseguiu cumprir a meta, vamos ver as dificuldades, nós temos dificuldades no dia a dia, né?
e que a gente precisa começar a discutir melhor. Então, a CIS vai apresentar esse programa no Congresso de Secretários, que vai acontecer em São Paulo. Todo mundo lembra do Dr. Áquilas, que está sempre muito próximo da gente, veio aqui para fazer uma oficina com os conselheiros, e abrimos até para outros conselheiros de outros conselhos, porque a questão de orçamento público é muito difícil. Orçamento público ligado à saúde, mais difícil ainda. Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, por que vocês não mandam um projeto lá para o Ministério pedindo dinheiro? Gente, nós temos um sistema único de saúde, e dentro desse sistema nós temos várias redes de atendimento. E aí a gente tem que ver se o projeto que a gente quer se enquadra em uma dessas redes, né? Então, esse número, para nós, foi muito importante, porque nós tivemos uma queda brusca com a implantação da rede de urgência e emergência, que é o SAMU como regulador. SAMU não é ambulancinha branquinha, tá? Com uma sirene diferente. SAMU é um sistema de atendimento móvel de urgência, que faz a regulação dessa rede de urgência e emergência. Então, com essa implantação do SAMU, com a implantação da UPA, com a implantação do pronto-socorro referenciado, que é chamado de núcleo de atendimento referenciado dentro do hospital regional, em parceria com o governo do estado, com a implantação dos 10 leitos de UTI da Santa Casa, com a capacitação de toda a nossa rede, nós conseguimos, para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês lembram quando a gente tinha a meta, que era do pronto-socorro, permanecer com o paciente no máximo 24 horas, e dava lá 48, 56, 72 horas, quanto dá 11 dias, não sei quantas horas já, mas já tivemos pacientes lá no antigo pronto-socorro de ficar 11 dias aguardando uma vaga, aguardando uma referência, porque a gente não tinha uma rede amarrada, uma rede implantada. Hoje, nós conseguimos esta média de permanecer 24 horas com esse paciente. Então, isso para nós foi um ganho que quem está na área da saúde sabe a satisfação que a gente tem de saber que em 24 horas a gente conseguiu, ou ele vai para a UTI do regional, ou UTI da Santa Casa, ou ele consegue uma vaga de internação na Santa Casa, ou no hospital regional, enfim, a gente sabe para onde esse paciente foi encaminhado e o que aconteceu com ele. Então, gente, olha, nós tivemos aí todas essas internações, tivemos o atendimento da UPA, neste mês, no quadrimestre de 2015, ainda estamos com... Todo mundo fala, nossa, a UPA está cheia. Isso dá 286,98 pacientes dia, mais ou menos, uma média. Isso é o nível ideal, né? A gente espera aí, março e abril, com a DEM chegando, que a gente não... quem assistiu o primeiro quadrimestre de 2015, lembra o salto que a gente teve com relação à dengue nesse atendimento da UPA. Mas no quadrimestre, nós tivemos aí 34.437 pacientes atendidos. Isto aqui, gente, nós da saúde, nós nos empolgamos muito com números também, né? Porque são eles que nos dão a vigilância em saúde, aquele olhar que a saúde tem que ter para os números, para entender como é que ela está trabalhando. Nós fizemos um comparativo do antigo pronto-socorro, quando a gente tinha, e muitas vezes as pessoas se esquecem como era, porque as coisas boas a gente está lembrando, graças a Deus, as coisas ruins a gente esquece. Nós tínhamos esse total de 2014 de óbitos, eu estou pegando 2014 como parâmetro, tá? Temos 2013, 2012, 2011, enfim. Para vocês verem a redução que nós tivemos. Nós tivemos uma redução, isso que os técnicos do Ministério e do Estado estão pedindo sempre esse número para a gente, porque dá para mostrar que quando você tem uma rede, lógico que todos têm problema, nós temos problema no SAMU, na UPA, enfim, até na nossa casa, né? Mas quando você tem uma rede que se conversa e que está muito amarrada e pactuada, você consegue baixar os índices ruins que a gente tinha no município. E nós conseguimos baixar, nós tivemos uma redução de 20,29%, né, com a implantação da rede dos casos de óbito. Por quê isso? Porque hoje você tem uma regulação, você tem o SAMU que atende ou o transporte sanitário, que é do município de Assis, você tem
um local onde a linha vermelha, que é aquele risco iminente de morte, você tem para onde levar, você tem os leitos, você tem uma UPA funcionando, enfim, isto significa rede, sistema. E quando a gente fala em sistema, a gente coloca o federal, o estadual e o municipal. E eu não estou fazendo assim porque este nível hierárquico não existe. Existe um nível hierárquico de federal cumprindo o que está pactuado, estadual cumprindo o que está pactuado e o municipal executando aquilo que ele também participou dessa pactuação. Então, eu acho isso é sistema de saúde. Eu acho que isso é legal e esses números nos mostram justamente isso. Isso é só a área de abrangência, para vocês saberem, né, que é toda a região. Números também do SAMU, total das chamadas recebidas na Central de Regulação Médica. Infelizmente, a gente ainda teve 56 trotes, né, no SAMU, mas isso é normal. Total de atendimento do SAMU regional, número dos municípios e os atendimentos. Por tipo de atendimento, então, o clínico, o que não foi informado, o neonatal, que são os bebezinhos, nós tivemos até parto, né? Obstétrico, pediatria, psiquiatria e trauma. Vejam bem que, por isso que é importante ver número. Quando a gente vê número, a gente vê lá, nossa, presta atenção no número de trauma, 870. Muita coisa para uma região, tá? Muita coisa. Nós precisamos de uma campanha realmente da paz no trânsito, né? É importante a gente ter isso. Destino dos pacientes que foram atendidos no SAMU, está ruim por causa da cor. A unidade referencial sudoeste, apesar de muitas pessoas ainda dizerem que nós precisamos ter uma unidade referencial aberta 12 horas, e a gente já tem até falado com o Ministério mandando resposta para nós que onde tem uma UPA não vai abrir pronto atendimento, a não ser que o município arque com todas as suas despesas, e a gente sabe que é caro você deixar aberta uma unidade dessa. Nós temos um atendimento que melhorou muito em termos de que não é só uma unidade aberta, é o trabalho, a Thalita está aqui, a coordenadora, obrigada, viu, Thalita? É a coordenadora da unidade referencial hoje, que faz toda a parte também de classificação, o que é que está aparecendo, por que não foi na unidade de saúde. Esse sistema ele tem que se conversar e ele tem que fazer com que a gente entenda como é que está funcionando a nossa rede, né? Os números demonstram que eu não preciso ter uma unidade aberta 12 horas, né? Nós temos que optar. É a mesma coisa na nossa casa, isso precisa ficar muito claro. O orçamento público, ele não é infinito. É igual à nossa casa. Nós recebemos um X, o que é que a gente vai fazer com esse X? Hoje, com a inflação que temos, com a situação toda que temos, e todo mundo está sofrendo, a União está sofrendo, os estados estão sofrendo, os municípios principalmente, porque cai aqui, né? Nós temos que priorizar. E o que é que nós vamos priorizar com o pouco recurso que tem? Tá? Então, aí continua sendo os parceiros do SUS. Nós temos um prestador como Santa Casa, que é contratualizado, e acho muito legal, a Benê está aqui, a Eliana também faz parte, né, Benê, do atendimento, dessa avaliação, o Luiz faz parte, de Leia. Essa contratualização é quando a gente faz assim, ó, Santa Casa, você tem X de A e H, autorização de internação hospitalar, e mais X de serviços para fazer. Nós vamos repassar o recurso para você e depois nós vamos discutir junto. Cumpriu a meta, não cumpriu a meta? Se não cumpriu a meta, quais foram as dificuldades que nós tivemos para não cumprir essa meta? Tá? As internações hospitalares. E quando você tem uma rede funcionando de atenção básica, de média complexidade, é lógico que cai o índice de internação. Porque hoje todo mundo fala, nossa, mas não tem leito para criança. Lógico que tem leito. Mas não está sendo preenchido, graças a Deus, porque é sinal que o que você está fazendo lá na prevenção ou no primeiro atendimento, ele recai automaticamente no índice de internação. Isso é óbvio, né?
E temos aí também, nas cirurgias, as cotas todas. É um dos poucos municípios que a gente consegue cumprir uma cota de cirurgia. Tá? São 75 que a gente pactuou, sempre dá um pouco a mais, um pouco a menos, mas a gente tem cumprido essa cota de cirurgias. Tá bom? Isso ainda são prestadores, o convênio, o que a gente pagou, o que não pagou. Estamos com alguns problemas, continuam os problemas, vocês podem ver aí na questão da nefrologia ou terapia renal substitutiva, né, o pessoal conhece como hemodiálise. Infelizmente, nós tivemos durante muito tempo não o encontro de contas, porque antigamente era assim, o que realizava era pago, porque isso está na alta complexidade. A alta complexidade não dá para o município fazer e não vai fazer, não tem, já chama alta complexidade porque são coisas mais complexas e muito mais caras. Então, a oncologia, a terapia renal substitutiva, ortopedia como quadril, coluna, isso entra tudo em alta complexidade. A parte cardiológica, né, que a gente tem que ter referências. A referência para Assis e a nossa região é no município de Assis. O recurso vem pelo governo federal, cai no Fundo Municipal de Saúde e depois, com a prestação de contas, a gente repassa, né, para o prestador, não só para Assis, para todos os municípios da nossa região. Nós temos uma cota de 100 pacientes, nós temos que atender 100 pacientes, porém, nós já estamos em 133. E aí, nós temos uma, que a gente chama de teto. E esse teto está ultrapassando desde 2014. Nós temos uma população, um índice baixo de transplantes de rim, e temos um índice grande, graças a Deus, de pessoas que sobrevivem mais a uma terapia renal substitutiva. Isso faz com que a gente não tenha um número maior de possibilidade de atendimento. E aí, com toda essa crise de 2015, enquanto o município conseguiu arcar com tudo isso, eu digo município de Assis, para toda a região, nós conseguíamos pagar, mesmo vindo fora do teto do governo federal, com a certeza de que fariam um encontro de contas. Esse encontro de contas que era fazer a cada 3 meses, não aconteceu em 2014, em 2015 nós tivemos 2 apenas, e aí houve a defasagem, uma vez até que o dólar cresceu, aumentou muito. E o tratamento fora de domicílio, que são as viagens para outros municípios. Vamos lá. Todos os municípios que a gente tem, as despesas com diárias de motoristas, que a gente tem também, para onde a gente vai. Os atendimentos do transporte sanitário, lembrando, o transporte sanitário é a ambulância branca, que a gente chama ambulância branca social. Lógico que não é social, porque leva pacientes, né? Mas é tratado dentro da nomenclatura da saúde como um transporte sanitário. Tá? Bom, queria agradecer novamente ao presidente da Câmara, Edinho, que nos permite, junto com o presidente da Comissão Permanente de Saúde, Adriano Romagnoli, realizar essa audiência transmitida pelo canal 61.3, e que as pessoas que estiverem assistindo, quiserem fazer alguma pergunta, podem utilizar tanto o endereço da internet da TV Câmara, quanto o 0800 770 1241, que as perguntas estarão sendo anotadas. E agradecer, porque é um dos pedidos que o próprio Tribunal de Contas faz, a questão da ampla divulgação do evento. Então, é mais uma ferramenta. Muito obrigado, Adriana, obrigado ao pastor Edinho, a todos os vereadores que assim nos permitem. Agora nós vamos entrar no bloco da assistência farmacêutica, em que ele envolve toda a parte administrativa do pessoal que trabalha na farmácia, né? Hoje nós temos os pontos de distribuição, temos o almoxarifado central, temos a situação e também o custeio dela. Tínhamos para a operação farmácia 2.202.658, gastamos no terceiro quadrimestre 698.893,31,73. Desse montante de 2.200.000, praticamente 2 milhões
é relacionado ao medicamento da grade da atenção básica distribuído em todos os pontos de distribuição. Farmácia Popular do Brasil fica na Armando Salles ali, é um programa que o município é associado, 163.800, gastou no período 55.467, 33,86. Mandato judicial, 1.775.600 por ano, no período gastou 557.845, 31,42. Aqui nós temos um departamento próprio, que é o DIMESP, a Camila, farmacêutica, junto com a equipe que trabalha, junto com o Eduardo, que é advogado da secretaria, que faz toda a questão da jurisprudência e dos mandatos que nós recebemos. Lembrando que hoje, mandato judicial não se trata mais só de medicamento. Nós temos mandatos judiciais que ocorrem desde a questão da fralda, da alimentação integral, de algumas próteses, e etc., 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 situações. Programa de controle de glicemia, é um programa junto ao Estado também, 110 mil por ano, no período gastamos 30.424, 27,66. O bloco da farmácia totalizou no ano 4.252.050 e gastou no período 1.342.630, 31,58%. Aqui eu vou falar que já é questão mesmo de alguns gastos, que a gente demonstra o número de total de pessoas atendidas na média, dia, na distribuidora central, 430, na noroeste, 360, na sudoeste, 410. Depois temos a dispensação de medicamentos, quanto cada uma distribuiu, certinho, e municipal significou 258.608, e do Estado, através do programa Dose Certa, que repassa em medicamentos, 158 mil, totalizando no quadrimestre uma dispensação de 416 mil, e viramos com um estoque de abastecimento na central com 722 mil reais de medicamento. É um indicador que a gente coloca da questão de atender a distribuição, que está sendo cumprido também, que é garantir o acesso aos medicamentos necessários para o tratamento, tal, fechou com um bom índice. Aqui nós temos, já no DIMESP, que a gente diz que é os mandatos judiciais, como eu coloquei, que não se trata mais só de medicamento, nós temos medicamentos através das atas, medicamento de compra direta. O que é uma compra direta? É um mandato que chega, que não tem medicamento, tem um prazo de 3 dias para cumprir, então você faz a cotação conforme a Lei 8.666, em 3 fornecedores. Tá? Depois nós temos os manipulados, que são poucos, a questão das fraldas, 4,12% do total gasto é em fralda, as dietas são para pacientes acamados e mandatos, insumos, totalizando, no período dos 4 meses, 600.965,31 centavos. A questão do mandato, a gente tem se reunido muito com a questão dos juízes, promotores, e fazendo uma política de um trabalho mais consciente, porque o valor é alto. Mandatos judiciais, para vocês terem uma ideia, ativos no município, 1.230, não quer dizer que sejam 1.230 pacientes. Nós temos situações que um mesmo paciente tem 2, 3 mandatos que entra na justiça, que, na verdade, totaliza uma média de 870 usuários mês. Tá? Aqui a gente entra no bloco da vigilância, que é responsável pela própria, o nome diz, a vigilância de tudo que nós consumimos, entre alimento, água, estabelecimentos. A vigilância sanitária tinha 795.079 para o ano, gastou 334.299, 42,05. Também, todos esses serviços, 3, a maior parte, o custeio dele é pessoal, são equipes de trabalho. DST-AIDS, que é o GIPA, que a gente conhece mais como o GIPA, 424.181.742,8, e ações de epidemiologia, que é a prova de licença, campanhas de vacinação e todos os outros itens, questão da dengue mesmo está aí também, 1.698.400, gastou 601.895, 35,44. Total geral, 2.915.177,
1.117.938,35. Aí também é devido à questão do maior volume de custeio, folha de vencimentos. Agora eu devolvo para a Denise. Estamos terminando, para quem já está cansado de ver número, estamos fechando já. Aqui eu acho que a gente precisa falar, né, que é a questão da mortalidade infantil. Lógico que gostaríamos de não ter nada, gostaríamos de que todas as nossas crianças nascessem e crescessem saudáveis e felizes. Porém, não é isso que a gente vê no Brasil. O índice de mortalidade infantil ele é o índice mundial e que a gente tem que fazer uma conta para dizer o que atingiu. A nossa mortalidade infantil, nós conseguimos fechar em 9, em um dígito. Então, isso do ano de 2015. Isso é muito importante para nós, né? Os países desenvolvidos conseguem deixar a sua mortalidade em um dígito, tá? E aí a gente faz, que é uma coisa que não se usava fazer, e nós, desde 2013, começamos as capacitações e buscamos atender às necessidades das unidades, que é a investigação dos óbitos. Se morreu, o que aconteceu? Né? Ele poderia ter sido evitado, não poderia ter sido evitado. A gente precisa discutir com os nossos obstetras, com as nossas unidades, as crianças que moram naquele local. Teve algum óbito? O que é que aconteceu? Enfim, essa é uma meta que são poucos que conseguem atingir, que é de investigar 100% dos nossos óbitos. E isso a gente conseguiu, não só no óbito em mulheres em idade fértil, como em crianças também. Tá? Nessa meta, a gente tem a questão da vacinação, como eu já coloquei, do BCG, que é 100%. Nós já demos os parabéns para o pessoal da atenção básica, porque a gente conseguiu fechar aí um número muito bom, que a CIS nunca conseguia chegar muito bem, né? Dentro da cobertura vacinal das crianças, porque às vezes a mãe não vai, enfim, tem uma série de motivos. E a gente conseguiu, a única que a gente chegou a 95 ainda, que é do rotavírus, que a gente conseguiu atingir. Tá? E o óbito de dengue, lógico, que a gente não quer ter nenhum óbito, como não tivemos no quadrimestre. Tá? Conseguimos manter 2 salas de hidratação, enfim. Acho que são índices bem importantes. E aqui eu só queria frisar a questão do teste rápido, que a Maria do Carmo está aqui, né, através, em nome dela, dá os parabéns. Marcão está aí também, todo mundo da equipe do GIPA, né, que o Rafael está aí, que trabalhou muito para que a gente conseguisse fazer, treinar, capacitar e proporcionar às unidades básicas que elas fizessem o teste rápido na unidade, que não fosse só o GIPA a referência. A pessoa quis fazer, ela tem lá na unidade de saúde dela um pessoal capacitado para fazer esse teste rápido. Isso é bem importante. Tá? Aí são as ações da vigilância sanitária, que é o número, né, do tipo de estabelecimento e quantas ações que a gente conseguiu cumprir aí no 3º quadrimestre. E aí esse é um quadro geral, né, do orçamento da saúde, como já foi mostrado no início, 70.252.740 no quadrimestre, e a gente fechou o quadrimestre com 23.668.340, 33,69, bem próximo do que poderia ser o 33,33, mesmo com o 13º. E o próximo, que eu coloquei aqui, é um geral do ano, ficou até pequeno, um quadro que, junto com a Comissão de Finanças, aqui a Benê, que no início nos trouxe esse modelo, e a gente adotou, que mostra muito bem o valor inicial do orçamento aprovado por essa Casa de Leis, tá? As suplementações e reduções ocorridas durante o exercício de 2015, e aqui um agradecimento à Câmara Municipal, através dos 2 vereadores presentes, o Reinaldo e o Romagnoli, que 100% dos projetos que para cá vieram nesta casa foram discutidos e tiveram a aprovação dos senhores vereadores. Então, agradecimento
aos vereadores dessa casa, em nome dos dois, a todos, tá? Que não tivemos a situação. Também junto ao Conselho, que foi discutido os projetos, a Dileia acompanha decreto por decreto, projeto por projeto, ela tem até um relatório que ela está entregando para nós, demonstrando o exercício de 2015. Então, esse quadro demonstra quanto que entrou o orçamento inicial, de 69.893, com as suplementações de alguns recursos federais que chegou, totalizou 70.252.000, todos passados por essa Casa de Lei. Aí, desse valor dos 70.252.000, o governo federal repassou 24.422.000 reais. Havia uma previsão inicial de 28 milhões, mas, infelizmente, por todos os problemas que estamos vivendo, a gente só recebeu os 24, e, mesmo assim, mantivemos toda a estrutura da rede funcionando. O governo do Estado, de dinheiro em recurso para o município, repassou 252.000, depois ele banca toda a questão do hospital regional, das UTIs que estão junto à Santa Casa até um determinado período, depois essa lei da UTI também passou para o governo federal, então tem um valor pequeno, mas tem toda a estrutura que ele recoloca. O saldo, que terminou o ano com 449.000 não utilizado, o saldo gasto no mês de dezembro, gasto no ano 69.743, ou seja, o número que a gente já demonstrou lá no início, de 99,28. Depois, se fosse, esse material está disponível na internet, como o próprio site do Adriano e da Câmara, e depois da Secretaria, quem tiver curiosidade poderá ver, por atividade, quanto que iniciou, quanto gastou, mas todos praticamente ficaram na mesma faixa. Ó. Administração 96,4%, assistência farmacêutica 99,78%, a atenção básica 99,69%, média e alta complexidade 99,84% e a vigilância 99,28%. Isso ocorre porque é feito mensalmente o controle dos gastos e o conselho, cogestor, conforme a própria legislação, acompanha. Da nossa parte seria isso, eu vou passar para a Denise, fazer a palavra final, depois estaremos abrindo a pergunta, e como já dito, os ouvintes que estiverem assistindo, ouvindo, podem também mandar os seus questionamentos através do 0800, que é o telefone da Câmara. Bom, a gente só quer agradecer e informar que quem quiser fazer algum tipo de pergunta, é para se dirigir a esse microfone que está aí na plenária, por favor. Questionamento. Eu queria só, no anexo 1 do ambulatório especialidades de Assis, o que me preocupa é uma reincidência de faltosos. Então, eu sugeriria que houvesse uma coluna, porque que vocês põem agendados, realizados, e uma coluna dos ausentes, porque é significativa, em algumas consultas, essa ausência. Tanto que há uma observação no final, que o percentual não foi cumprido, o agendamento na totalidade, devido à ausência do paciente. Então, eu acho que teria que haver alguma medida em relação à ausência. Né? O que faltou? Briga para consulta, para exame, quando chega no agendamento ele falta. O que aconteceu? Ele vai agendar de novo, teve justificativa, não teve. Eu sei que há uma comissão, né, estudando essa questão. Então, eu acho que a gente precisa ter um empenho um pouco maior, porque o resultado efetivo da aplicação dos recursos depende. Porque foi aplicado o recurso para fazer o eletro, para fazer a endoscopia, e, no fim, ele resulta negativo. Uhum. Essa é uma. A segunda, eu queria uma informação no programa Suporte à Vida.
Aqui, casos com necessidade de internação. Página 17. A Santa Casa, com 209. O Hospital Regional, 51, e o NAR, que é o referenciado. Por que separa o Hospital Regional do NAR? E o atendimento da Santa Casa é um atendimento, porque quando é caso de necessidade da internação, são casos de média complexidade ou de alta, que parece que há essa divisão no atendimento, não é? Principalmente com a UTI. Era só a informação que eu queria. Uhum. E a terceira, a página 30, são os transportes. Não é bem o transporte. Me preocupa é o tipo de viagem que levam os pacientes. Por exemplo, um número muito alto para Jaú, Marília 310. Eu gostaria, se fosse possível, porque alguns casos são exames, parece, né? E outros são realmente por motivos de alguma cirurgia, etc. Que a gente tivesse uma noção que tipo de atendimento realizado. Se é cirúrgico, se é o tipo de doença, se é câncer, se não é. Porque isso é importante naquele relatório de gestão, no levantamento que é feito, quais as, vamos dizer assim, as doenças de maior incidência, conforme a faixa etária e para onde vai. São essas as três questões. Eu acho que a gente já trabalha com isso aqui o ano inteiro, então o resultado final a gente tem algumas coisas para dizer. Tá certo. Obrigada, Adileia, que fez esses questionamentos. Aliás, é um questionamento que deve ser feito também na reunião ordinária no Conselho, uma vez que são propostas para se colocar em um relatório. Eu gostaria de dizer, Adileia, acho que você deve ser, às vezes, a gente faz até a pergunta para mais orientar para quem está ouvindo e assistindo do que para próprio conhecimento. Nós temos a Santa Casa de Assis, que desenvolve, realiza internações para média-baixa complexidade, que são os casos mais simples, tá? O Hospital Regional é para média complexidade, que são os casos um pouco mais complexos. Alta complexidade em Assis, a gente só tem UTI e neurocirurgia. O restante, a gente tem uma referência fora, que geralmente é a faculdade, o Hospital das Clínicas de Marília, com todos os problemas que está acontecendo, que está difícil a gente conseguir acessar. Quando ela fala do referenciado no NAR, o que é? Esses são os casos da linha vermelha, que é o pessoal que infartou, que teve um politrauma, que é um trauma em várias partes do corpo. Enfim, são casos de risco iminente de morte, que se a gente não atender, né? E daí, do NAR, ou ele vai para o Hospital Regional, ou Santa Casa, ou volta para a UPA para ficar durante ainda 12 horas em observação, para ver se não vai piorar nada, e aí sim ele tem a alta. Nenhum paciente pode sair do pronto-socorro referenciado e ir para a sua casa, porque ele ainda passou por uma questão muito grave e ele precisa ainda de um acompanhamento, tá? Com relação às viagens que a Adileia coloca, nós temos, sim, eu acho muito interessante mesmo a gente separar, porque aí, quando a gente separar e mostrar, nós vamos ver quantas viagens, até porque será que está indo, né? Porque nós teríamos que fazer o atendimento à oncologia e, infelizmente, nós temos aí 146 casos novos de onco no ano de 2015. Isso é muito triste para o município, né? E nós temos muitas pessoas também nessas viagens. Então, a gente faz a onco, porque é a quimioterapia, a radioterapia, alguns atendimentos, porque a gente prioriza
é o SUS, nós temos que dar prioridade ao primeiro atendimento ao SUS, certo? Depois, quando tem vaga para algum outro exame, a gente abre para algum outro convênio, que seja IANSP, servidor, né, essas coisas todas assim. E a gente tem muitos lugares, viu, Dileia, que a gente não deveria mandar. Porque ou tem aqui em Assis, e a pessoa não quer fazer, mas se eu estou dando acesso, tem que ser aonde o SUS dá o acesso. Então, se eu tenho... Nós tínhamos até no começo, nós tínhamos alguns pacientes que faziam até tratamento ginecológico em São Paulo. Por que nós temos um monte aqui no município de Assis e a gente está dando acesso? Então, isso tudo foram questões que nós fomos acertando em 3 anos, melhorou bastante. Mas a gente tem que saber qual tipo de exame que está sendo feito fora, né? Qual tipo de atendimento, cirurgia, o que é possível trazer, porque não adianta a gente ter a ilusão de que teremos tudo em cada município. Impossível. Por isso, eu torno a dizer, existe um sistema e uma rede de atendimento, que a gente chama de rede de cuidados. Nesta rede, a gente tem que saber para onde encaminhar. Eu não tenho aqui, não tenho na região, mas qual é o atendimento que a gente vai dar, qual é o acesso ao paciente. Então, eu anotei aqui, Dileia, da gente fazer mesmo uma separação, tá? Para os próximos. Bom dia ainda. Denise, Almir, os demais. Eu participei da primeira audiência, da segunda, enfim, do primeiro, segundo, terceiro quadrimestre, e a leitura que a gente tem ela é fracionada. A cada quadrimestre a gente tem os índices, os percentuais dos gastos, dos atendimentos, enfim, da política de saúde. A primeira pergunta eu vou fazer todas, e depois acho que seria melhor esse encaminhamento. A primeira é se nós teremos depois um fechamento global, com o resultado final dos 3 quadrimestres, para a gente poder fazer uma leitura mais globalizada. Segundo, ouvi e até escrevi que a secretária disse textualmente que os números demonstram que não é preciso reabrir o PA da Vila Maria Isabel 12 horas. Nós sabemos que teve uma decisão da administração de diminuir o atendimento de 12 para 6 horas. Isso causou uma série de reclamação, de protestos. Há uma informação recente, talvez política e não técnica, de que o prefeito estaria reunindo um grupo para voltar atrás e reabrir o PA Maria Isabel 12 horas já nas próximas semanas. Então, gostaria de saber se será uma decisão técnica, na palavra da secretária, que não precisa reabrir pelos números que foram mostrados, ou se a decisão será política de reabrir 12 horas o PA da Vila Maria Isabel. Segundo, que medidas foram tomadas, embora a gente tenha percebido alguns números que demonstram o avanço no índice de vacinação, mas, lamentavelmente, e esse é um cenário que não é local, não é apenas municipal, os índices de vacinação de poliomielite continuam abaixo das metas que são estabelecidas. Que medidas foram tomadas ou que ainda podem ser tomadas? Não sei se punitivas, enfim, mas algo, no meu entendimento, precisa ser feito. Há uma questão de ordem financeira. Dias atrás, ou semanas atrás, o secretário da Fazenda cobrava a participação no rateio dos outros municípios no gerenciamento do SAMU. Isso foi restabelecido porque, quando isso não acontece, acaba sobrando para o município de Assis. Uma outra questão, se falou dos custos que o município e que todos nós arcamos com exames e consultas que são agendadas e que não se concretizam. O usuário procura um posto, agenda uma consulta, o profissional agenda essa consulta e ele não aparece. E no segundo momento, o usuário vai à consulta, procura-se
agendaram o exame e esse exame acaba não acontecendo, embora tenha sido contratado. Constato, inclusive, que muitas pessoas nos procuram, não apenas a Câmara, imagino que a Secretaria, que há uma lentidão muito grande, principalmente em exames, quando eles são solicitados para serem feitos no AME. No AME, exatamente. E exames que poderiam ser feitos com maior celeridade. O que acontece? A demanda é muito grande e isso não acaba provocando a ausência do usuário, ou seja, ele agenda um exame de vista, o exame oftalmológico. Demora-se 1 ano e meio, 2 anos para se marcar. Então, o paciente precisa tomar uma providência, já que ele não é chamado. Para finalizar, os 870 traumas que foram atendidos pelo SAMU, só nesse quadrimestre, demonstram que nós temos, e isso não é novidade para ninguém, um índice muito grande, principalmente de acidente de trânsito. Diariamente são 3, 4, 5 acidentes de trânsito que acabam acontecendo. Depois que o SAMU começou a funcionar, o Corpo de Bombeiros teve uma redução absurda de atendimentos, até porque o acidente de trânsito passou a ser de responsabilidade do SAMU. Que medidas foi dito isso, mas que medidas práticas podem ser tomadas visando campanha de conscientização, ou melhoria até de sinalização, para evitar o número de acidentes que não significa um problema apenas para quem sofre o acidente. Ele vai ficar fora do emprego, ele vai ficar um determinado período sem receber, se ele for autônomo, mas o custo que a cidade tem, porque é ortopedia, é exame, enfim, tudo isso. Que medida prática isso tem sido tomado? E para finalizar, de fato, nós recebemos recentemente uma denúncia, entendo como uma denúncia, do fechamento da clínica médica ou a redução de leitos do hospital regional. E mais preocupante do que isso, a redução drástica de medicação de oncologia, de chegar ao ponto de o funcionário do hospital ter que escolher qual paciente com câncer ele vai dar medicação esse mês. Já que diminuiu drasticamente o número, ele tem que escolher. Esse mês você recebe, o mês que vem você não recebe e o outro vai receber. Sabemos que isso é de responsabilidade do hospital regional, mas é uma coisa que afeta diretamente a saúde dos casos também de Assis. Basta se ver que, no ano passado, foram 146 novos casos de oncologia. É esse rosário de questionamentos. Obrigado. Obrigado, vereador Reinaldo. Importante, né? Às vezes eu vou repetir, às vezes a gente até sabe a resposta, mas por uma questão educativa, a gente pergunta, né? Como é o caso da Dileia, eu sei que ela sabe um monte de coisa que ela perguntou, mas as outras pessoas não sabem. Então, o nosso papel enquanto cidadão também é esse. Bom, o consolidado, vereador, a gente faz o relatório de gestão, isso está na Lei 141, tá? Que no relatório de gestão você coloca todo o consolidado que você planejou para o ano, o que cumpriu, o que não cumpriu e por que não cumpriu, tá? Então, esse, como nós temos de 2013, nós temos de 2014 e teremos de 2015 também, porque aí você tem o panorama geral do que o município fez e o que o Conselho planejou junto. Então, vai ter sim. Unidade referencial Sudoeste, eu estou falando tecnicamente, tá? Porque é uma discussão que foi feita pelo Conselho Municipal de Saúde também. Nós temos temos tido cuidado, desde o dia 1º de janeiro de 2013, de que todas as ações que vão diretamente envolver a vida dos trabalhadores e dos usuários do Sistema Único de Saúde no município de Assis, todas essas ações são feitas em discussão com o Conselho. De forma alguma, o município tem esse autoritarismo de falar não vai fazer mais e pronto, acabou. Mesmo porque nós sabemos a legislação toda. Tá? A unidade referencial Sudoeste, e aí é uma questão técnica, Denise, gestora, mas Denise, assistente social, de dizer que ele não devia nem ter sido aberto.
Porque se nós tivermos as unidades de saúde capacitadas para o atendimento, né, uma unidade referencial, uma unidade de pronto atendimento, ela não precisa existir, a não ser para aqueles casos mesmo que a pessoa chegou do trabalho ou não conseguiu a consulta, enfim, são casos muito mais imediatos. Eu não vou falar de emergência, porque isso não é para o PA fazer também, o PA, como todo mundo chamava. No município de Assis, eu acredito que, conhecendo o histórico, ele foi até à mercê do conselho implantado, uma vez que nós tínhamos uma unidade de pronto-socorro muito ruim para fazer o atendimento, todo mundo sabe, até a questão física e de recursos humanos, para fazer o atendimento mais imediato à população. A partir do momento que nós fizemos a pactuação da rede de urgência e que fizemos a abertura da unidade de pronto atendimento, unidade de pronto atendimento, gente, é uma unidade que está pronta para receber qualquer risco. Quando nós fizemos a abertura desta unidade, levamos para o Conselho a possibilidade de que, dentro do recurso que tínhamos e do que acreditávamos em termos de Sistema Único de Saúde, o que é que nós poderíamos fazer com a unidade referencial Sudoeste e até a redução desse atendimento. Ficou estabelecido que, como tínhamos já em todas as unidades básicas de saúde, clínico, ginecologista e equipe mínima para fazer o atendimento, assim como na região da Prudenciana tínhamos completas unidades de saúde da família, não tinha por que nós mantermos a unidade referencial Sudoeste no período da manhã aberta, uma vez que a unidade de saúde também está aberta. Que poderíamos fazer isso. Eu estou contando a historinha para que as pessoas entendam de qual foi a discussão, porque é bom a gente retomar, né? Que se a gente tinha todo mundo pronto, nós estaríamos deixando aquela unidade referencial Sudoeste aberta por um período de 6 horas, que é a carga horária dos trabalhadores do SUS atenderem, para aqueles casos onde a gente precisava, teve uma febre, não conseguiu a consulta, naquele território da Prudenciana e não das outras, porque a gente tem a UPA funcionando e com toda a condição para atendimento. Então, faríamos esse atendimento das 14 às 20 horas. Isto é uma decisão conjunta, Conselho, Gestão Municipal da Saúde. E aqui eu respondo pela questão técnica e pela política de saúde. Dentro da política de saúde, vereador, não existe o porquê a gente manter uma unidade referencial Sudoeste com todo o atendimento que o pessoal tem dos auxiliares, enfermeiro e médico, que a gente não questiona a qualidade desse atendimento e que melhorou muito, né? E com uma outra roupagem, uma outra visão, não justifica a gente ter uma unidade aberta 12 horas. Então, essa é a resposta que a gente dá. Lógico que existe aí, esse ano é um ano, né, complicado para quem faz gestão pública, é complicado, porque se a gente faz uma gestão de um sistema em que a gente acredita, né, a questão de campanha política, a gente sabe que é difícil, todo mundo que trabalha sabe. Bom, a questão da vacinação que foi colocada, nós tivemos índices altos de todas, né? Ainda a pólio, e eu não sei por que, vereador, talvez as pessoas entendam assim, não tem mais o vírus no país, né? Então também não vou levar para vacinar, né? E não é assim, a gente sabe da necessidade de fazer essa manutenção, senão o Ministério da Saúde não ia gastar o que gasta para disponibilizar em alguns sábados a campanha. Nós não temos nada em termos punitivos, nós temos uma orientação do Ministério que é muito mais educativo do que punitivo. Então, a gente tem feito um trabalho com as unidades de que cada uma desenvolva ações que chamem mais a atenção das crianças, que chamem mais a atenção das mães. Porque, vamos só fazer uma comparação, quando a gente está lá na maternidade, está o bebezinho,
a gente faz a vacina, então a mãe não precisa se deslocar para levar. E aí que você consegue um índice alto desse, né? Com relação à pólio, a gente tem tentado algumas ações por território para que a gente consiga aumentar. E não existe nada punitivo nem no município de Assis. Bom, com relação SAMU, o rateio, o SAMU, para que as pessoas entendam, ele é rateado entre os 12 municípios, a gestão operacional é do consórcio, né? É um sistema, inclusive, que a gente apresentou no Congresso do ano passado, porque, se bem que é difícil os municípios montarem consórcio, nós temos a sorte de ter um consórcio mais forte, mais equilibrado e mais solidificado na nossa região, porque ele tem muito tempo implantado aqui, que é o CIVAP, né? Então, nós tivemos, sim, alguns problemas com alguns municípios querendo sair do CIVAP, entendendo o CIVAP, aí, por isso que a importância do gestor, do conselho, está sempre conversando com os prefeitos, porque, às vezes, os prefeitos entendem o SAMU como uma ambulância, e o SAMU não é ambulância. O SAMU você faz toda a articulação com a rede de urgência e emergência, é ele que regula, que a gente chama. A gente liga no 192 e o médico de lá vai dizer para onde aquele paciente tem que ser encaminhado e se tem o transporte, se pode ser feito numa ambulância branca, como a gente chama, ou se tem que ser feito no SAMU, tanto no básico como na UTI móvel. Tivemos, sim, o ano passado, com todas as dificuldades que os municípios tiveram, alguns municípios, e teve até município que saiu, mandou por escrito, só que quando o prefeito é chamado para conversar e fala, tá bom, você vai estar saindo do SAMU, para onde que você vai com a sua rede de urgência e emergência? Porque se ele não está regulado pela rede, ele não tem para onde ir. Por isso que eu estou falando, gente, que é importante a gente entender o que é rede, porque a rede ela é amarradinha. E a gente constrói essa rede de uma forma mais forte ou de uma forma mais branda, né? Mas quando você pergunta para o município, tá bom, e como é que você vai chegar lá na linha vermelha, lá onde funciona hoje a linha vermelha, que é o hospital regional, que jeito que você vai chegar? Você vai chegar de táxi, vai chegar com a ambulância branca, sem ninguém saber, sem ninguém discutir o caso. Então, quando você começa a discutir a coisa maior da rede, aí as pessoas recuam realmente. Graças a Deus a gente tem. Lógico que alguns municípios com dificuldade para pagamento, isso é normal, né? Mas a gente tem os 12 municípios voltando a ficar, porque senão fica só Assis, né? Fica difícil, tá? Nessa parte, Renato, eu até queria colocar duas situações que, para mim, pessoa Almir, fazendo a gestão, junto com a Comissão de Finanças do Conselho e o próprio Conselho, um agradecimento ao consórcio, porque de toda a dificuldade que nós tivemos, desde a previsão de receita, como eu coloquei, nós tínhamos uma previsão de 28 milhões de receita e federal, e tivemos 24, por todas as situações que estamos vendo aí na TV, e etc., situações, nós, junto ao consórcio, fizemos uma gestão muito ampla mesmo do recurso que tínhamos, tá? Cortando onde tinha que cortar, comprando o que tinha que comprar, utilizando o estoque, utilizando a questão do rateio mesmo dos municípios que não pagou. Foi difícil, mas foi de um aprendizado fantástico. A experiência que a gente leva, e aí o Conselho sendo cogestor, acompanhando essas contas, a experiência que a gente leva não tem preço, é uma faculdade enorme. Para este ano, a gente já adequou o orçamento, em vez de 28 milhões, a gente já colocou os 24, se vier a mais, como a Câmara também, parceira da Secretaria, que todos os projetos que chegaram de um recurso novo, um valor a maior, sempre mandado para cá, e os vereadores entenderam e sempre nos atenderam de pronto, a gente vai trabalhar esse ano também com essa previsão que se chegar algo novo, companheirismo da Câmara, acredito que o pastor Edinho tem essa noção, a gente estará mandando os projetos para aqui para suplementar, mas fazendo algo dentro do que já está posto e continuando todo o princípio da economia, cogestão junto ao Conselho, junto aos municípios e tudo mais, porque o prefeito acabou
dentro do exercício, colocando quase 4 milhões de reais da fonte Tesouro para que a gente pudesse manter essa estrutura que está aí. Em nenhum momento dizendo fecha-se o SAMU, fecha-se a UPA, tanto que o índice nosso chegou a 30,54% de gasto com saúde, quando a lei pede no mínimo 15%. Quer dizer, foi priorizado, o serviço continua, esperemos, e o governo federal tem sinalizado com algumas situações de melhoria, porque hoje ele banca praticamente 30% dessa rede, tá? Nós não temos o SAMU até agora ainda qualificado, continuamos recebendo só a habilitação, está na mesa do ministro para habilitar, né, que a gente recebeu um pouco a mais, então a gente está lutando, e eu queria agradecer aqui sim a questão do consórcio, que foi parceiro, tá, nessa luta, a Câmara, que foi parceira aprovando, e principalmente o Conselho, que é a comissão, que entendeu em todos os projetos e decretos onde teve que haver uma transposição para cobrir as dificuldades que teve. Mas uma coisa é certa, a rede aí está e continua este ano da mesma forma que contou. Nenhum serviço fechou até, e temos condições de ter condições dos nossos trabalhadores terem materiais para trabalhar. Esse ano será mais difícil, mas contamos com a Casa de Leis, contamos com todo o apoio do Conselho e o próprio consórcio. Bom, a AME, estrangulamento em algumas áreas que a gente está tendo, e a questão das faltas que você perguntou. O AME é geral em termos de consultas especializadas. A gente tem falta no AME, falta no nosso centro de especialidade. Ainda é, vereador, uma área muito complicada para os municípios, porque a gente marca e muitas vezes as pessoas não vão. Agora, ter esse retorno, por que não foi? Né? O que aconteceu? Está sendo difícil da gente criar esses mecanismos, e eu acho que esses mecanismos têm que ser criados para que a gente consiga diminuir, porque não é possível o número de faltas que a gente tem. Né? O AME, eles mandam para a gente semanalmente, por município, para todos os municípios. Né? E olha que o AME avisa com 48 horas, ele liga e fala com o usuário, e mesmo assim a gente ainda tem falta. Talvez essa questão em algumas áreas nós estamos tendo estrangulamento, nós temos 2 problemas sérios. Né? Eu não vou nem falar da ressonância, porque a ressonância é alta complexidade e que quem está pactuado é com a DRS de Marília, né? Mas eles nos dão um exame por mês, para cada município, porque eles têm 62. Então, quando a ressonância da FAMEMA quebra, acabou para os 62, e é um exame muito caro, e é alta complexidade, não dá para o município ficar comprando para todo mundo. Né? E existe também a questão da caneta, né? A caneta, quando ela tem que ser bem justificada, o pedido de exame bem justificado, se tivesse uma avaliação mais criteriosa e tudo mais, a gente teria um número menor de exames na fila. Agora, temos algumas áreas estranguladíssimas, que é o caso do ultrassom, por exemplo. Nós temos problemas graves com o ultrassom, porque a gente tem um número X de exames mês e a gente tem um número muito maior de pedidos. Então, é isso que a gente tem discutido com a rede, o critério desse pedido para alguns exames. Outras áreas também, o vereador citou a oftalmologia, e a oftalmologia é uma coisa seríssima, porque no município nós temos 5 oftalmos atendendo, e mais os do AME. Está certo que o AME dá um número menor de consultas para o município de Assis, porque tem os oftalmologistas. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem uma demanda absurda, porque todos nós, né, seres humanos, a partir de uma determinada época, nós vamos precisar da oftalmologia. O que nós fizemos, e a regulação fez, a Regiane está aqui, a gente quer agradecer todo o pessoal da regulação, nós fizemos um trabalho de qualificar essa demanda. O que significa isso? Pegar encaminhamento por encaminhamento, unidade por unidade, e verificar o que é mais urgente, o que é apenas... Porque se você pegar uma criança que está na escola e não está enxergando... Gente, como é que ela vai aprender? Se ela não tem, né, o óculos correto, enfim. Então, nós temos, assim, alguns estrangulamentos em vários exames, em várias especialidades, e é uma questão que o Conselho e a Secretaria têm que trabalhar. Foi feita uma comissão, inclusive, para a gente
avaliar essas faltas. Essa comissão ela precisa caminhar um pouco mais rápido. Penúltima questão dos acidentes, acho que existe um programa que se chama Paz no Trânsito, que é ligado à atenção básica, e a gente precisa implantar, não só em Assis, acho que o Brasil está vivendo uma época muito complicada em termos de acidente de trânsito, e é isso mesmo que foi colocado. Pesa para o Sistema Único de Saúde, pesa para as famílias, porque elas vão ter uma pessoa incapacitada em casa, pesa para os convênios e pesa para o comércio, né? Comércio, a indústria, enfim, aonde o trabalhador estiver. Então, o que falta, nós já fizemos todo um levantamento do atendimento dos bombeiros, do atendimento do SAMU e do atendimento nosso, porque em Assis a gente vamos começar neste momento com os mototaxistas, tá? Que é onde existe um índice maior e um risco maior, né? De a pessoa fratura de fêmur, enfim, tá? E a última é a questão da redução dos leitos do hospital regional, de clínica médica, né? Tá, medicamento, eu acho que não foi só no hospital regional, foi em todo lugar, nós tivemos uma falta grande. Da oncologia, mais ainda. Na verdade, senhoras e senhores, nós temos aí um desabastecimento em muitas áreas. Desabastecimento de sal, desabastecimento de alguns laboratórios até para importação, e o desabastecimento financeiro, que nós tivemos corte de uma série de coisas. Por isso que quando a gente fala da judicialização e daqueles 800 pacientes passarem na frente dos 100 mil que nós temos, é uma coisa, para mim, muito doída, né? Não dá para admitir que eu vou passar na frente de um outro, mas isso é uma discussão do Brasil que está caminhando devagar, mas ela vai caminhando, né? Da clínica médica, Reinaldo, essa questão lá do hospital regional a gente não está sabendo, tá? O que nós estamos sabendo é que, vocês lembram que foi discutido a questão da rede de oncologia? Lembra? Assis, o hospital regional, entrou como UNACOM. Para ser UNACOM, ele precisa realizar 645 cirurgias. Portanto, ele vai ter que contratar mais cirurgiões, cirurgiões oncológicos, e abrir mais leitos de oncologia. Quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, a gente fala de perfil de atendimento. O que é que nós queremos com o perfil da nossa rede? O hospital regional, que perfil que ele vai ter? Porque mudou muito. Eu me lembro na última sessão que o vereador Reinaldo falou que antigamente era para ter 300 leitos, depois ficou em 100 e agora... Porque o perfil muda. Antigamente, há 25 anos atrás, porque a gente discute o hospital regional há 25 anos, quase, ele tinha um perfil de um hospital geral. Hoje já não é mais assim, né? Hoje ele tem a questão da urgência e emergência muito forte, de algumas cirurgias de alta complexidade e da oncologia. Porque não dá mais para a gente aguentar as pessoas irem ser operadas em outros locais. É desgastante para o paciente, é desgastante para a família, sem falar em recurso financeiro do município, né? Não vou nem discutir isso, eu estou discutindo a questão do paciente mesmo. Então, eu acredito que pode ser que estejam caminhando nessa linha. Dos medicamentos, nós tivemos, sim, uma redução em Jaú, no Hospital Regional de Assis, Santa Casa de Marília, FAMEMA, em todos os hospitais, nós tivemos, no mínimo, 10% a menos de atendimento e, principalmente, do fornecimento de insumos, o que é muito triste, né? Mas a gente, para um país que não vai ter nem vacina antirrábica, não, né? Eu estou sendo muito cobrada. Quando que vai ter o dia que tiver vacina? A gente vai fazer, né? Por enquanto, ainda não foi disponibilizado, né? Nós tivemos uma redução, inclusive, de benzetacil para tratar sífilis. É um absurdo isso, mas tivemos, porque nós estamos vivendo, gente, uma crise no país, né? Não só uma crise financeira, mas uma crise também de SUS, porque nós temos ouvido e visto vários segmentos querendo fazer uma emenda à Constituição, uma série de coisas assim, que vai colocar em risco o Sistema Único de Saúde. Tá? Obrigada. Obrigada a todos. Mais alguém? Acho que já está no adiantado, Adriano.
Bom dia a todos, bom dia Denise, bom dia Almir. São meio-dia, né? Nós estamos desde as 10h30 aqui, 1h30 já dessa prestação de contas. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o atendimento ao convite da mesa diretora para que essa prestação de contas pudesse ser transmitida pela TV, porque mostra para a população o funcionamento da saúde pública, das demais políticas públicas, de que não é somente o vereador na sessão da Câmara que debate, tem os outros momentos também para a gente poder debater, tem o papel do Conselho Municipal de Saúde também, que é cogestor e tudo mais. Então, parabenizar por essa oportunidade que as pessoas estão tendo de acompanhar e depois ver como é que funciona e a gente poder ter aí um novo ciclo de trabalhar políticas públicas, divulgando através desse canal. Eu queria fazer duas perguntas, uma para a Denise e uma para o Almir, para não ter briga. A primeira para o Almir, eu fiz aqui uma conta de cabeça, Almir, você que é o homem dos números, praticamente no valor que você colocou final, 50% é para custeio de média e alta complexidade, metade praticamente. Atenção básica, 25%, depois na sequência a gestão do sistema, 7% assistência farmacêutica e 3% da vigilância. De cabeça, não deu tempo nem de pegar a calculadora. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, metade com média e alta complexidade. A tendência desse bloco, dessas ações, desses procedimentos, com o envelhecimento da população e tudo mais, a tendência é crescer isso, ou é o contrário, diminuir e aumentar a prevenção? Qual seria essa diferença a nível de números? Tá? E para a Denise, eu gostaria de perguntar, Denise, você mesmo disse aí, quando da vacinação da polio, que as pessoas deixam de dar a vacina, porque não vê caso nenhum, acho que não precisa mais. Aí eu jogo isso na questão da dengue. Hoje está aí se falando que uma vacina vai surgir, né, e tudo mais, e pode ter o poder de desmobilizar a população achando que vai ter uma vacina e deixa do jeito que está mesmo, daqui a pouco vacina todo mundo, resolveu o problema, não precisa mais limpar, não precisa mais cuidar do terreno, pode deixar a água parada. E quais seriam as ações, todo o histórico do município, do Brasil, para que a gente não perca e não gaste dinheiro à toa, como foi dito aí, foi mostrado bem o UPA, o número de atendimentos. Se tem dengue, esse número triplica, né? O que vai ser feito de diferente, ou o que dá para ser feito para que isso não aconteça? Seria essa pergunta. Um financeiro e o outro da vacina. Obrigado pela clareza, pela didática também, para que as pessoas possam acompanhar e que as pessoas saibam também, né? Esse evento que está acontecendo hoje, dia 25 de fevereiro, ao meio-dia, né? É aberto à população. A população poderia ter vindo aqui na Câmara, participado, feito perguntas aqui também, ou usando os outros meios que a gente vai estar incentivando com o passar do tempo, para que as informações circulem. A gente só pode cobrar efetivamente quando a gente conhece aquilo que a gente está falando, né? Então, parabéns e obrigado por dar essa oportunidade para a população e para nós aqui da Câmara Municipal também ter essa avaliação e esse retorno todo. Obrigado. Bom, vou responder para você assim, esse é um estudo que desde que eu vim trabalhar na saúde a gente tem feito e a gente percebe que a questão da prevenção, que seria a saúde preventiva, e a curativa, que já é o diagnóstico feito, o investimento de recursos é muito maior na curativa. Tá? Então, a gente vê aí as redes e tal. E nesse número que você está levantando, Adriano, é importante ressaltar ainda que o Estado, o valor que ele põe na saúde, para manter o hospital regional, que é direto, as ações do NAR, os UTI. Então, se você colocar todo esse valor que o Estado investe no curativo, você vai achar um número de quase 70% no gasto da doença, para curar a doença. E eu falo sempre nas nossas reuniões, com uma tristeza grande, eu digo, que o primo pobre de todo esse orçamento, que é a vigilância, que é aquela que fiscaliza tudo que você consome, que os locais que você vai... Ele tem 3% do orçamento. E quando a gente fala vigilância, está ali no bloco todas as campanhas de vacinação. Está ali ainda. Então, é uma cultura de se trabalhar muito curativo, tá? Quando você abre em Assis
E a gente sabe a dificuldade, a necessidade de você ter as especialidades, que é o AME, você tira da fila da espera, às vezes, da consulta, para o diagnóstico. Aí você tem uma fila, uma demanda de cirurgias, de exames de alta complexidade para serem feitos, que é curativo. Então, a tendência do que existe no país é que a questão curativa irá consumir cada vez mais o orçamento e a prevenção, desde a sua fiscalização através da vigilância, as campanhas de vacinação e as unidades básicas, elas sofram. Esse debate, para você ver, na hora de montar um orçamento, é terrível. Porque a máquina é maior do que o orçamento. Está claro que a CIS hoje tem uma máquina da saúde maior do que o orçamento permite, devido à arrecadação. Tanto que colocamos 30% no gasto com saúde. Tá? Então, infelizmente, a resposta que eu tenho para te dar é que a questão do curativo deverá, com o passar ainda dos anos, consumir mais recursos do que a prevenção, que eu acho que seria o importante da cultura. Um exemplo está aí é o da dengue. Dizer que não há campanha de informação, que a água parada, o lixo, traz a doença, que agora já não é uma só, não pode falar mais dengue, já tem a chikungunya, tem a zika, e daqui a pouco vem mais e a televisão bate, a Câmara bate, a televisão bate, os jornais batem, tem propaganda direta, e está aí, a cultura. Depois a gente se trata. Então, infelizmente, e vai no Congresso agora, o doutor Atlas, recebi ontem o convite através da Denise de Assis, porque o doutor Atlas acompanha a Assis, desde 2004, ele acompanha a nossa questão do orçamento, de gestão e tudo mais, convidou novamente a Assis como modelo para estar discutindo, porque ainda a Assis, junto com o Conselho, é um dos municípios que trabalha o orçamento rúbrica por rúbrica, conta por conta. Se olhar os saldos nossos, a conta está lá vira quase zero, gasta tudo, como mostrou, 99,28% do orçamento gasto. Nós vamos estar apresentando no Congresso, e os números são claros, demonstram isso que você apontou. Infelizmente, a prevenção não é uma situação muito trabalhada ainda, e a cultura do povo também é difícil. Vocês mesmos citaram a da vacina. Sabe que é uma vacina importante, disponibilizamos a rede inteira, o custo hoje está praticamente todo para o município, a campanha do sábado, o Estado e o Federal só manda as vacinas, o resto é tudo nosso. Você vai ver o índice, dá 28%, 25% então, judia, né? Bom, agradecer, em primeiro lugar, viu, vereador Adriano, vereador Reinaldo, nós ficamos um pouco apreensivos aqui, mas porque é a primeira vez que a gente faz uma audiência ao vivo, né, para quem quiser assistindo, mas foi muito legal, acho que é uma oportunidade boa, apesar da gente querer sempre que essa plenária tivesse muito cheia e a gente respondendo todos os questionamentos e devolvendo a responsabilidade para a população, que também é dela, não é só nossa, não é só da Câmara, é de toda a comunidade. Dizer que a questão da dengue é assim, a vacina que está pretendendo sair, presta atenção nisso, ela vai imunizar de 9 a 45 anos. Aonde eu tenho óbito de dengue no Brasil? De bebê e de idoso. Ou seja, justamente a faixa etária, que é o que está sendo desenvolvido. Vacina a gente não faz de uma hora para outra, né, gente? Então, não vai resolver, vai amenizar. Ao mesmo tempo, a gente tem esse perigo. Por isso que gestor municipal não gosta de falar de vacina contra a dengue. Nem ministro, nem secretário de Estado. Por quê? Porque a nossa função é limpar as nossas casas, não deixar acumular água, né? Atrás da geladeira, no ralo, na calha, na plantinha, na garrafinha, na tampinha, na vasilha de água do cachorro. Então, esse trabalho de bairro a bairro nós estamos fazendo de orientação, estamos trabalhando com a assistência social, com a educação, com o meio ambiente, com a Secretaria de Obras, indo para os bairros, para falar isso para a população. Fizemos um primeiro arrastão no Colinas, no dia 13, que foi muito bom, mas tiramos 10 caminhões de dentro das casas. É muita coisa, pessoal, não precisa acumular, né? Vamos botar dentro do saco, vamos colocar para o lixeiro, não precisa acumular tanta coisa assim, né?
Vamos fazer agora, dia 27, convido todo mundo que quiser participar, porque a gente está trabalhando com voluntários também, Rotary, Igreja Universal, SUSEM, um monte de pessoas que vão estar lá no Parque Universitário, dia 27, a partir das 8 horas, em frente à Unidade de Estratégia de Saúde da Família. E temos agora, estamos também trabalhando com a Unimed, em parceria, né, a Unimed e a Associação Comercial, e a partir do mês de março nós estaremos fazendo a adesão a um programa que se chama, do Governo do Estado, que se chama Todos contra o Aedes, onde os nossos agentes de combate a endemias, que é o pessoal da dengue, para que todo mundo saiba como é que é, e mais os nossos agentes comunitários de saúde, estarão trabalhando por 4 sábados de março e 5 de abril, todos os sábados, de casa em casa, retirando criadouros. Portanto, hoje, se alguém acha que, depois você tira, eu vou tirar agora. Se você está com água acumulada, se você está com alguma vasilhinha que está acumulando água, estamos tirando, né? Já existe uma lei federal que foi sancionada pela presidente Dilma, que é a não necessidade mais de você procurar o judiciário para entrar numa residência onde você tem, lógico que não é entrar em qualquer residência, mas naquela residência onde existe o acúmulo, existe uma série de coisas, coloca em risco a saúde coletiva, o gestor municipal autoriza a entrada do agente. Então, são ações, vereador, que nós estamos fazendo no mês de março, no mês de abril. Nós tivemos aí 77 casos o ano passado, no mesmo período, e temos 10. Isso é trabalho de equipe junto com a população. Tá? A equipe não trabalha sozinha e nem a população faz a sua parte sozinha. Na luta contra o Aedes, é um trabalho em conjunto. Tá? Então, eu gostaria novamente de agradecer a presença de todos, dizer para a população que nos assiste que nós estamos sempre à disposição para discutir o mais claramente possível orçamento público, gastos com saúde e, principalmente, o que é que está, aonde é que a gente está aplicando e o que a gente está conseguindo com todos esses 30%, que é um absurdo de investimento na área da saúde, é muita coisa. Muito obrigada. Como o mosquito da dengue nasce uma semana, a gente precisa combater os criadouros todos os sábados. Bom, mas o que a gente tem que fazer? Olha, temos que tampar bem caixas d'água, virar os baldes, limpar calhas, esvaziar garrafas, fechar bem as lixeiras e colocar areia nos vasos de plantas. Além disso, toda grávida precisa se cuidar das picadas do mosquito. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue.